Vamos lá, então. É desse jeito, fomos lembrados, isso é bom, né? Termos mentes que estão funcionando a 2.000 por hora. Você está ligado com a nossa 9ª aula, Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras, Academia Bíblica Bereia. Nós agradecemos a bondade dos irmãos de estarem conosco. Esta é a 9ª aula. Hoje é 16 de novembro de 2021, 9ª aula da Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras, página 14, qualidades do diácono, do candidato ao diaconato. Nós já falamos de ter boa reputação, de ser cheio do Espírito Santo, e vamos falar do diácono ser cheio de sabedoria. Certamente que esses requisitos eram resultados direto do poder do Espírito Santo na vida deles. Só estando dotados de sabedoria divina para serem capazes de rejeitar as murmurações, as fraudes, a calúnia e a traição, às quais está sujeito todo o autêntico servo de Deus. Sabedoria é a habilidade de nós manejarmos situações de grandes desafios, situações de problemas, situações de, como diz um ditado, né? Os mineiros gostam muito de usar essa expressão. Às vezes nós vivemos situações que nos colocam em sinuca de bico, né? Encurralados, né? Hoje eu estava conversando com um pastor de uma igreja na Califórnia, ele me chamou desesperado, não sabe o que fazer. Ele tem 2 diáconos e 2 presbíteros, dos quais um está no grupo de louvor, e ele descobriu, olha que situação, né? Ele descobriu que esses 2 presbíteros, 2 diáconos, mas acima de tudo, os 2 diáconos e um presbítero, estão em pecado de adultério. E a coisa mais louca, que Deus usa esses homens de uma maneira monstruosa, a igreja fica fascinada com eles, né? Sobretudo na área do louvor desse presbítero e os 2 diáconos que trabalham com o departamento de homens, né? Quando eles abrem a boca para ministrar, Deus usa eles até com um dom de curas. Eu falei, pastor, como é que pode ser uma coisa dessas? Os caras estão em adultério. Como é que o irmão descobriu isso? Não, pastor, as próprias esposas denunciaram. Eu falei, o quê? Então o negócio está complicado. Se as esposas denunciaram, o negócio está apertado. E o que o irmão está querendo que eu lhe diga? Não, pastor, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Eu falei, olha, o que o irmão faz nessa situação? Primeiramente, ore a Deus. Mas orar a Deus não é o suficiente. Parece que não, mas é primeiramente o necessário, porque, veja bem, se o irmão tomar a iniciativa de removê-los assim, rápido, a igreja vai estranhar, a igreja vai questionar. Não, pastor, mas eles estão mal. Eu sei que eles estão mal, eu sei, mas a igreja não vai conseguir entender, estando eles em pecado de adultério, a primeira coisa que a igreja vai questionar, como é que, estando eles em pecado de adultério, eles estão sendo usados com tantos dons? Mas a Bíblia diz, claro, que os dons e o ministério são dados sem arrependimento. E pastor, mas eu estou me sentindo culpado. Não, o irmão não tem culpa nenhuma. Fica tranquilo. O irmão não tem culpa no cartório. Isso é uma situação que, infelizmente, acontece, e está acontecendo demais nas igrejas, entendeu? Obreiros fraudulentos, sem caráter nenhum, estão sendo usados na base dos dons. Mas vai chegar a hora que Deus vai tirar a máscara. Eu entendo isso, pastor, mas minha consciência como líder da igreja, tranquilo. Só ore e a seu tempo Deus vai buscar uma forma. Deus é especialista. Ele vai criar uma situação que a máscara vai cair. Mas eu estou me sentindo mal porque o altar da minha igreja está profanado. Tranquilo, meu irmão. Isso aí, tudo tem o seu tempo, a sua hora certa. Mas o irmão retirá-lo assim, de uma hora para outra, vai dar problema. Então, aguarda e não vai demorar muito. Pode escrever. Como é que o senhor tem tanta certeza? Porque eu já vivi isso na minha vida de pastor. Eu já dirigi uma igreja
que eu tinha 5 pessoas em adultério e 2 em fornicação. E eu estava envolvido com louvor, estava envolvido com o departamento de crianças, estava envolvido com o departamento de homens, e remover todo esse povo de uma vez. Como é que fica? Sabe por quê? Não tinha como remover? Quero todos usados sobrenaturalmente com dons. E agora? Como é que fica a coisa? Então, o que que eu fiz, né? Eu e minha esposa e um grupo de irmãos, assim, bem de maneira sigilosa, entramos em campanha de oração, em campanha de jejum. E o que que aconteceu? Ó, ao longo de 4, 5 meses, ó, a tampa da panela foi estourando. Porque com Deus ninguém brinca. Tudo tem uma hora certa. E Deus começou a revelar o pecado de um, o pecado de outro, começou a trazer uma confusão enorme. E em menos de 6 meses, o altar estava limpinho. Aquele povo que estava dando uma complicação, todo mundo ó, saiu fora, não precisa colocar a mão em retirar ninguém. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? A obra é de Deus. A obra pertence a Deus. Quando o homem tenta brincar com Deus na base dos dons, Deus se encarrega, ó, diretamente. Eu sei que o líder da igreja, quando é ciente dessa situação, ele fica numa sinuca de bico, né? Sobretudo quando é um obreiro fraudulento que está sendo usado poderosamente na base dos dons, e com isso o quê? Engana a igreja por falta de caráter. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Vocês estão me entendendo? Isso é muito sério. É sério demais. Tão sério que alguns pastores estão de pés e mãos amarrados, não sabem o que fazer, e outros, que é um pouquinho pior, não têm discernimento espiritual para agirem ou para enxergarem o que está acontecendo, tá? Então, é necessário que tenhamos o quê? Sabedoria da parte de Deus. É nessa tecla que eu estou batendo, tá? Sabedoria. Como é importante ter essa sabedoria para agir nessas horas altissimamente desafiantes. E os diáconos precisam ter, não é? Esse requisito, não somente os diáconos, mas todos os obreiros. Como são os diáconos encarados nos dias de hoje? Está ali o irmão Jober Camelo, né? Um diácono que estou sentindo falta. Ei, diácono de Jesus, está tá lá em Medford, né? Mas fica tranquilo, irmão Jober, vou parar aí no ano que vem, né? E eu vou atrás, eu tô aguardando, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, provavelmente fevereiro. Se não for fevereiro, vai ser março. Vão 5 meses de abraço acumulado. Então, Eu vou dar um pulo aí em dezembro. oh, coisa boa, Dezembro eu venha. estou indo para ir de férias. Me avisa para preparar um café covarde para o irmão. Aquele café, Mas aquele café carioca. o único problema do café covarde é que o irmão senta na mesa, mas não consegue levantar. Consegue entender o que eu quero dizer? O irmão vai sentar na mesa, mas na hora de levantar vai estar sem muita dificuldade. O irmão está entendendo, a irmã é carioca, né? A irmã Graziele não é carioca, mas o dia que ela bater aqui em casa, ou a irmã Nalu, ou a irmã Meire, ou o irmão Wilson, qualquer um de vocês, vocês vão sentar na minha mesa. Mas o problema vai ser Levantar. levantar. Aí, nesse dia, tem que fazer uma oração para levantar vocês, porque vai ser difícil. Vocês vão entender. Quando chegar aqui, vocês vão entender. Não estou exagerando uma palavra. Vai ser bem difícil vocês levantarem. Então, eu já estou até preparando um quartinho aí para o irmão Jobé, quando vier, ele vai ficar reado. Irmão Robson Furtado, graças a Deus, que bom rever a sua Paz, Senhor, pessoa. paz a todo mundo. Como é que tá? Tudo bem? Tanta luta, tanta dificuldade, Verdade, mas aqui estamos de volta, graças a Deus. Vamos lá. verdade. O diácono na igreja atual. As qualidades já mostradas, página 14, para quem está chegando agora, página 14, lá embaixo, Obrigado. no último parágrafo. As qualidades já mostradas necessárias àqueles que ainda hoje são escolhidos como diáconos, somaríamos ainda aquelas que são requeridas pelo apóstolo Paulo, aqueles que eram escolhidos para exercer este ofício nos seus dias, de acordo com o que escreveu Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao 12. Sobre o candidato ao diácono, requer-se, acima de tudo, que ele seja, então preste atenção, além de ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, quais são as outras qualidades que a Bíblia prescreve? Letra A, responsável.
não pode ser um candidato ao diaconato irresponsável. Letra B, sincero. Letra C, não inclinado à bebida forte, ou seja, não dado ao vinho. Letra D, não cobiçoso de sorte da ganância. Letra E, conservador do ministério da fé. Letra F, portador de uma consciência limpa. Olha que interessante, né? Portador de uma consciência limpa. G, experiente. H, irrepreensível. I, marido de uma só mulher. J, que governe bem seus filhos. K, que governe bem a sua própria casa. Você vai dizer, meu Deus, está exigindo perfeição do diácono? Não. Isso não é perfeição. Isso é critério. Isto é excelência. Sobre a questão da bebida forte, né? Vocês sabem que nos tempos bíblicos era comum o uso do vinho alcoolizado. Porque existe o vinho não alcoolizado? Sim. Na verdade, nem seria a palavra vinho, ainda que as traduções em língua portuguesa elas cometem esse pequeno erro, esse pequeno problema, não é? Deixa eu levar vocês a Mateus capítulo 26, aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vamos lá abrir lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Esse negócio bem interessante que poucos de nós sabemos. Mateus capítulo 26. Versículo 29. Mateus 26, 29. Presta atenção. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Se você quiser fazer um highlight aqui, isso é interessante. O que interpretamos pela expressão fruto da vide? Aí você vai dizer, não sei exatamente, mas agora eu vou explicar a você. O fruto da vide é que é interpretado por dois lados. O vinho ou o suco de uva. Vou repetir. O vinho ou o suco de uva. Algumas pessoas já me perguntaram, Jesus, como instituiu a ceia, ele usou o vinho ou o suco de uva? Resposta, ele usou o vinho. Mas como? Então Jesus era bêbado, era ébrio, gostava de motivar as pessoas a encherem a cara? Não, preste atenção. A cultura judaica invariavelmente prescrevia e ensinava, desde criança, o uso da ingestão do vinho. Então, isso é uma cultura. Partindo do princípio que é uma cultura, as pessoas vão se habituando desde criança, desde cedo. É uma coisa louca. Eu vi isso na França, vi isso na Itália, vi isso no sul da Espanha. Crianças com 2, 3 anos bebendo vinho. Irmão, isso está aqui abordando seria o mosto. É um vinho de grau alcoólico não muito elevado. Interessante, né? Porque eu já estive no Chile, convivi com um pastor que tinha uma viticultura, ele estava me explicando os graus, os tipos de vinhos, né? Na Espanha também, quando eu estive na Espanha, estive na Itália, então eu conheci pastores que eram viticultores. E existem pelo menos 3 níveis de graus alcoólicos nos vinhos, né? Tem o mais leve, tem o intermediário e o mais, digamos, pesado. Quando a Bíblia fala de fruto da vida, ele está abrindo para 2 vertentes. Para o suco de uva, que não é o suco de uva puro, ou seja, a uva completamente neutra de qualquer grau alcoólico, seja um grau pequeno, médio ou elevado. E fala também do vinho,
alcoólico. Quando lemos no grego a palavra vinho, aparece sempre oikos. Nesse caso, não. Aqui não aparece a palavra oikos, senão entenos, que quer dizer fruto, produto da videira, da vide. Então, abre-se para essas duas vertentes. Mas quando Jesus transformou a água em vinho, é oikos. Isso quer dizer que ali, na conversão da água em vinho nas bodas de Caná, foi vinho mesmo, alcoólico. Só que um álcool, um teor médio. Depois eu vou explicar a vocês por que foi o teor médio, por causa da conversa que Jesus teve com o mestre Sala, que o melhor vinho foi deixado para o final. Quando Jesus institui a ceia, ali é o vinho. Aí para muita gente causa polêmica, mas é fácil de entender. Nós brasileiros, nós latinos, não temos a cultura de beber bebida alcoólica. O próprio livro de Provérbios nos ensina, quando vires o vinho reluzindo no copo, foge, sai fora, porque a semelhança de uma serpente, ele vai picar. Isso quer dizer o seguinte, tem pessoas, por uma questão cultural, emocional, espiritual, não são recomendadas a ingerirem vinho, a consumirem vinho. Sabe por quê? Vão se embebedar, vão entrar no vício. Eu vi na França vários pastores da Assembleia de Deus da França tomando 2 litros de vinho como fosse água mineral. Eu pensei, esses homens vão desmaiar aqui na minha frente. E eu não acreditei. Até veio um, tomou o 3º garrafão. Eu falei, que isso? Mas peraí. Aí eu fui entender, conhecendo a cultura. Desde os 2 anos, eles aprendem a tomar vinho e não se embebedam. Vai você tomar isso aqui de vinho. Quando eu cheguei em Lyon, no sul da França, me deram um copinho assim, ó, geladinho, tirado do barril. Eu, para não fazer desfeita, ok, tomei. Irmãos, eu pensei que eu estava tendo um derrame cerebral. Eu comecei, papai do céu, me segura, estou tendo um derrame. Eu orei o Salmo 23, orei o Salmo 91, orei o Salmo 46. Eu falei assim, eu vou desmaiar. Eu passei mal, minha pressão foi nas nuvens. E o pastor, o que está acontecendo? Eu vou morrer. E que irmã me deu? Tá me envenenando? Não! Isso aqui é um vinho tirado fresco. Ontem foi colocado no barril. Irmão, eu vou morrer aqui. Meu coração... Bum, 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 bum. Eu pedi imediatamente leite. Não sei se você sabe, né? Que o leite, se você tomar até 15 minutos depois de você ingerir o vinho, o leite neutraliza o efeito do álcool. Eu tomei, então, um copão de leite morno e meti para dentro. Eu comecei a ter alívio. Falei, Senhor, o que é isso? Estão me envenenando? Em outras palavras, nós, brasileiros, na sua essência, não temos o hábito de ingerir bebida alcoólica. É a coisa mais estranha, entende? Entenda o seguinte, Paulo recomendou a Timóteo que ele tomasse o quê? Alguém se lembra? Um pouco de vinho por causa das suas enfermidades. Estão entendendo? Por quê? Se você estuda o pano de fundo histórico da onde Timóteo vivia numa cidade chamada Éfeso, na Ásia Menor. Éfeso era conhecida como uma cidade muito rica, mas ela tinha um problema. As fontes de água potável eram água salitrada, ou seja, muito carregada no pH. Era chamada água salobra. Já ouviram falar da água salobra? Então era normal que quando a pessoa ingerisse, ainda que em pequenas quantidades, da água salobra, provocava a chamada hiperacidez, dava problemas de úlcera péptica enormes. E supostamente pelo texto grego, Timóteo sofria de úlcera péptica por causa da ingestão da água salobra de Éfeso. Como não tinha, naquela época, Imodium, Pepto-Bismol, não tinha Alka-Seltzer, não tinha os antiácidos que hoje conhecemos, qual era o medicamento mais rápido, mais eficaz que ajudava as pessoas a combaterem o efeito da água salobra? A ingestão de vinho, porque o vinho, ele o quê? Neutralizava o pH adstringente que provocava o problema da úlcera. Eu sei que é um pouquinho polêmico falar desse assunto, né? Tanto que, olha o que Paulo
fala a Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3. Olha que interessante. O problema é que nós lemos o texto e nós não prestamos atenção nas expressões. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel esta palavra. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Presta atenção. Fiel esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Anote aí, episcopado. Episcopado está falando de bispos. Os bispos estão se referindo a quem? Aos presbíteros, evangelistas e pastores. Estou anotando? Quando a Bíblia fala de episcopado, episcopos no grego, está falando dos episcopos, dos bispos, presbúteros, dos presbíteros e dos poimen, pastores. Então, essa expressão episcopado envolve presbíteros, evangelistas e pastores. Me acompanha, porque você vai entender agora onde eu quero chegar. Aí abre uma listinha dos requisitos dos presbíteros, evangelistas e pastores. É necessário, pois, que o bispo, quem é o bispo? O presbítero, o evangelista e o pastor. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora me acompanha aqui o versículo 3. Não dado ao vinho. Anotou? Isso quer dizer o seguinte: os presbíteros, evangelistas e pastores eram proibidos, de molhar a boquinha com vinho. Olha que interessante isso aqui. Quero que poucos de vocês observaram isso no texto. Os bispos, isto é, presbíteros, evangelistas e pastores, não eram permitidos a beber nem vinho. Não importa, teor baixo, médio, alto. Muito curioso. Agora vamos ver os diáconos. Versículo 12, aí entre os requisitos da lista aos diáconos. Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Para que... Versículo 8, desculpe. Versículo 8. 1 de Timóteo 3,8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados, anotou? A muito vinho. Então aqui estamos vendo uma diferença. 1 de Timóteo 3,3. Não dado ao vinho. A quem está Você serindo? não está com sua Bíblia a Almeida atualizada, não, né, pastor? Eu estou com a edição contemporânea. Porque a sua está um pouquinho diferente? Não, porque a minha é igual a do senhor que o senhor lia antes. Agora o senhor pegou uma outra aí. Eu estou com a... Mas é pouca coisa diferente. Eu estou com a edição contemporânea, né? Que era a Bíblia Thompson. Então eu vou repetir. Isso aqui é interessante, tá? 1 Timóteo 3,3. Presbíteros, evangelistas e pastores não são permitidos a ingerir bebida alcoólica. Mas, olha que Paulo orienta, 1 Timóteo 3,8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dado a... O quê? Muito vinho. Olha que curioso. Alguém já percebeu isso? Quem percebeu esse texto, essa diferença? Ninguém percebeu? Poucos. Mas anote aí. Então, de uma certa forma, os diáconos têm uma certa permissão. Mas essa permissão ela tem que ser muito equilibrada, porque é perigoso. Nós, na cultura brasileira, se alguém me pergunta o que o senhor sugere, foge, evita, pode dar dor de cabeça. E Manalu? Ultimamente, quando eu vejo, as pessoas não só bebem vinho, como elas bebem cervejas, uísque, algumas coisas mais assim, entendeu? É isso que pega um pouco. Pode, não pode? Exato. Porque é uma questão tanto lógica. Se você lança a mão do uso do vinho, que é uma bebida alcoólica, então o que não justificaria o não uso da cerveja, compreendem?
o que não justificaria o uso do uísque, do rum. O problema do vinho é o seguinte, porque é uma bebida muito sociável, sobretudo Pastor, nos países europeus. Nos países europeus, você não deixa de ver uma garrafa de vinho em cima de uma mesa. Na Espanha, França, Itália, Alemanha, nos países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Finlândia, Portugal Rússia, também, né, pastor? Portugal. Na Rússia é mais complicado. Rússia, Polônia, Ucrânia, Estônia, Lituânia. Você não vê apenas vinho, você vê vodka. E agora? Vodka. Irmã Inês, diga, por gentileza. Então, os pastores que o senhor visitou lá na França estavam agindo errado, então. Vamos, assim, dizer algo baseado no que o próprio Paulo nos instrui lá em 1 de Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 6. Olha que interessante o que diz 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outras palavras, nós temos que ter cuidado com respeito ao que comemos e 1 ao Coríntios que... o quê, pastor? 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Nós temos Ok. que ter cuidado com respeito ao que comemos e ao que bebemos. Como é que eu sei disso com mais precisão? Aí vamos a 1 de Coríntios, capítulo 8. 1 de Coríntios, capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 7. Mas nem todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo e com a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Versículo 9, está me acompanhando? 1 de Coríntios 8, 9. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Versículo 10. Pois se alguém te vir a ti que tem ciência, a mesa em templo dos ídolos não será a consciência do que é fraco a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Versículo 13. Aqui que eu quero chegar. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, não mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. O problema não está na comida ou na bebida. O problema está em escandalizarmos ao nosso irmão pela sua fé fraca ou pela sua consciência nada amadurecida. Mas lá no texto que o senhor leu lá de Coríntios, falou que, o senhor mesmo falou aí que presbítero, pastores e o que mesmo? Evangelista. Isso, Está mas proibido. mas analisa que há uma proibição, mas há uma interpretação sobre esta proibição. Baseado o quê? Em uma cultura. E essa cultura, o que ela fez? Ela ofusca a visão do mandamento. E agora? Quer ver uma coisa que é polêmica também? O divórcio. A Bíblia aprova ou não aprova o divórcio? A Bíblia reprova o divórcio. Mas me explica, como estamos vendo hoje? Não me mal interprete, isso é polêmico. Como nós entendemos hoje pastores que estão se casando com mulheres divorciadas? Como se entende pastores divorciados que estão à frente de igreja? Como se entende isso? Vamos lá em Mateus capítulo 18. Isso aqui é quente. Isso aqui pega fogo.
Mateus capítulo 18. Agora vocês vão entender por que milhares de pastores cheios das melhores intenções estão aceitando o divórcio nas suas igrejas. Deixa eu ver se é Mateus 18 ou Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19, versículo 5. Me acompanhe, por favor. Nós estamos no assunto, nós não estamos fugindo do assunto. Que é importante a gente esclarecer esses pontos, porque esses pontos envolvem, né, também os diáconos. Mateus 19, 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Versículo 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Deus deixou bem claro na palavra. Nem todos os casamentos são juntados por Deus. Temos esse problema. Nem todos os casamentos são juntados por Deus. Vamos adiante. Versículo 7. Perguntaram-lhe, então por que Moisés? Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8. Respondeu-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Aí temos o quê? Uma coisa chamada concessão. Toda concessão é uma exceção à regra. Não quer dizer que está se vivendo a regra, está se quebrando a regra. Mas qual é a razão da quebra da regra? Versículo 9. Aí está a razão da quebra da regra. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, a outra versão traz por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Escuta essa aqui é forte. Disseram-lhe os discípulos, versículo 10. Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha o que Jesus responde. Versículo 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber este conceito. Ou seja, nem todos podem obedecer este mandamento, mas só aqueles a quem é concedido. Versículo 12. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isto, aceite. Então aqui Jesus está ensinando aqui no verso 12, que há 3 tipos de pessoas. Eunucos que nasceram assim. O que quer dizer isso? Homens que nasceram castrados, estéreis. Depois, outros se foram eunucos pelos homens. Então, esses foram castrados pelos homens. Ficaram impossibilitados de terem relações sexuais, de ter uma vida sexual normal. E há eunucos que se fizeram eunucos, ou seja, que se guardaram, que se preservaram por causa do reino dos céus. Em outras palavras, meus irmãos, nem todos vão aceitar o que Jesus coloca aqui. E o que Jesus coloca aqui? Você pode se divorciar, sem problema. Só que se voltar a se casar com outra, o que diz aqui a escritura, não sou eu, não. Eu não estou aqui para interpretar a escritura, eu estou aqui para ensinar a escritura e você interpretá-la da maneira correta. Eu não estou dando a interpretação, eu estou levando a você a interpretar corretamente a escritura. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é pesado, isso aqui é difícil, isso aqui é difícil demais. Não, eu tenho direito a refazer a minha vida. Eu tenho direito a ser feliz de novo. Sabe qual é o problema? Nós estamos lutando por direitos, ao invés de sermos obedientes aos princípios. Pastor, Fale. desculpa. E no caso de violência doméstica? A violência doméstica, curiosamente, a Bíblia não entra em nenhum detalhe, mas vamos trabalhar com uma coisa chamada senso, coerência ou sentido comum. Vamos trabalhar então. Vamos então tomar um tempinho
Essa pergunta da irmã Vanessa ela é muito apropriada. Como é que fica a violência doméstica? Um homem que se casa com uma mulher, ela pensa que aquele homem é o príncipe da vida dela. De repente, mais do que de repente, ele mostra as unhas. Aí, é espancada quase todos os dias. Eu conheci uma esposa de pastor que ela era espancada literalmente todos os dias por 14 anos. Não sei como essa mulher sobreviveu, não sei como essa mulher suportou, só que chegou no momento que ela pediu ajuda, talvez um pouco tarde, porque a vida espiritual dela estava quebrada, o físico arrebentado, mas ela pediu ajuda, depois de 14 anos. No que ela pediu ajuda a um pastor de uma outra igreja, com a sua esposa, a única saída que restou para esta irmã foi o divórcio, e o divórcio litigioso. Ela aceitou o divórcio com uma condição, contanto que eu denuncie o meu marido para que ele não seja bobo de pegar outra mulher e continuar a mesma coisa como fez comigo. Porque ele vai ter um processo, e não deu outra. Então ela denunciou o marido. Este homem está ainda aqui nos Estados Unidos, está para perder o green card, porque essa irmã, quem ele espancou como esposa, ela é cidadã americana, brasileira, porém cidadã americana. Este homem está para perder o green card, e este homem tem 3 processos na justiça. E um desses processos diz o seguinte: se ele voltar a se casar, ele é deportado, e quando ele for deportado para o Brasil, ele receberá uma condena de 10 anos por maltratos. Aí você vai me perguntar, como a Bíblia enxerga uma situação dessa natureza? Ela estaria quase que dentro do versículo 9. Digo-vos que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Estão entendendo? O versículo 9, ele trabalha com uma questão chamada concessão. Por se você quiser anotar o que é concessão. Quebra da regra. A regra é, o casamento não pode ser dissolvido. Só pode ser dissolvido debaixo de uma condição. E a condição aqui necessariamente seria o quê? O adultério. Embora a Bíblia manteve silêncio sobre a questão do abuso familiar, do espancamento e coisas dessa natureza, violência doméstica, então, por uma questão de coerência, se enquadraria dentro do versículo 9 esta concessão, ou seja, quebra de regra. E por que eu falo isso com tanta segurança? Vamos em 1 de Coríntios, capítulo 7. Aí você vai entender agora. Foi em Timóteo que o senhor leu falando que não pode ser espancador? Exato, exatamente, exatamente. 1 de Timóteo. Vamos a... Qual foi o texto que eu dei agora para vocês? Desculpa, escapou da minha memória. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Obrigado. Hoje eu estou com a minha mente um pouco cansada. Eu tive um dia bem pesado, dando atendimento a várias pessoas. Faleceu hoje uma aluna muito querida do Médium Teologia, talvez vocês não estão sabendo, mas eu vou anunciar a todos os grupos. A irmã Maria Duva, ela faleceu de Covid, né? Estava entubada há mais de 30 dias e faleceu hoje pela madrugada na cidade de Waterbury. Eu já anuncio para vocês estarem orando pela família. Eu vou tentar tomar um voo no sábado para participar do culto em homenagem à pessoa dela, né? Uma aluna muito querida, ela já estudou conosco no passado, mas ela vai ser cremada devido às condições do Covid, infelizmente. Tá? E depois, no finalzinho, estaremos orando pela família lutar. A família está arrebentada. Ela lutou quase 42 dias entubada, mas o Covid, infelizmente, conseguiu vencê-la, né? O irmão Robson, a irmã Ana, sua esposa, a conheceram, né? Uma certo, mulher... Mas que dia que vai ser O culto vai ser no sábado. Eu fui informado hoje, às 6 horas da tarde. É porque nós recebemos uma informação que ela vai ser cremada que dia? Sexta-feira. Então, eles vão fazer o culto no sábado. Então, no culto, a gente
nós recebemos a informação aqui que ela seria cremada. Né? Se fosse sepultada, para mim seria um pouquinho mais fácil, que eu conseguiria chegar na semana que vem sem nenhum problema. Mas como ela vai ser cremada, e ainda na sexta, para mim tampouco. Eu me desculpa estar aqui. Não, estou tranquilo. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Não, está tranquilo. Teve a informação que ela seria cremada, né? Não sabia o tempo exato, mas eu já tinha ideia que ela ia ser cremada, mas eu estou tendo dificuldade em conseguir um voo para chegar a Hartford a tempo. Está bem difícil. Os voos estão lotados e lá nas nuvens os valores. Se eu não conseguir para Hartford, se eu conseguir aqui para o JFK, tá mais casa, a gente pode... Tá mais complicado, não estou conseguindo. Né? Eu só tenho voo depois das... Não, só depois das 6 da tarde. Só depois das 6 da tarde. É porque aqui é pertinho de casa, tanto o LaGuardia quanto o JFK. O problema é que... Dependendo do horário que você chegar, a gente mesmo pode pegar o senhor Tá muito difícil, porque o culto está marcado para as 6 horas em Waterbury. E eu tenho voo disponível a partir das 6. Então, está bem complicado. Quase impossível eu chegar aí. Eu estou fazendo todos os esforços possíveis, mas obrigado pela reconfirmação da informação. 1 de Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7. Bom, é um capítulo interessante, ele tem 40 versículos, mas eu vou resumir para você entender. Paulo aqui orienta o seguinte: se a mulher ela é casada com um incrédulo, faça de tudo para não abandonar o marido. Por quê? Porque a mulher crente, ela santifica o marido não crente e santifica os seus esposos. Vocês vão observar que aqui Paulo faz uma espécie de, não de jogo, mas de alternância de colocações. Por exemplo, digo eu, não o Senhor. Diz o Senhor e não eu. Então, temos que observar aqui o que Paulo coloca como a visão dele, ponto de vista, e o que o Senhor ordena a Paulo como mandamento. Então, respondendo melhor e mais amplamente a irmã Vanessa, a violência doméstica, sim, poderia, como uma concessão, se enquadrar ao divórcio. Mas, eu repito, é uma concessão. Não é o cumprimento a uma regra, porque a regra é não divorciar-se. Essa é a regra. Mas, dentro de cada regra, vamos ter o quê? Situações de concessão, que quebram a regra, que são as exceções. Mas o problema é que hoje, a falta de sabedoria, a falta de discernimento, a falta de conhecimento bíblico tem levado as pessoas a escancararem a porta da concessão. E aí cometem o quê? Abertamente o pecado. Deus estabeleceu uma regra, ela tem que ser cumprida. Mas em casos especiais, como violência doméstica, e outros, como adultério, como é que funciona? A pessoa vai ficar amarrada a vida inteira? Não. Tem a concessão. Mas vou repetir e termino por aqui. Está vendo que o abuso do uso dessa concessão, desta quebra de regra como válvula de escape. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Nunca fui, não sou e jamais serei adepto defensor do divórcio. Jamais. Porém, em situações desta natureza que são extraordinárias e exorbitantes, infelizmente, tem que se pagar um preço, uma consequência, né? E uma delas é a separação. E voltar a se casar, como é que fica? Jesus deixou bem claro. Nem todos vão receber esse conceito. Essa é a razão porque hoje centenas de pastores estão e têm aberto a porta para o divórcio. Consegui explicar um pouquinho? Deu para entender? Deu para analisar a coisa um pouco? Deu? Amém. Perfeito, irmã Vanessa. Vamos continuar, então. Não obstante, lá na página 15. Obrigado, irmão Wellington, pela sua presença. Deus abençoe. A correria é grande, né? Mas Deus está na sua frente. Não obstante o fato do diácono da igreja local exercer funções até certo ponto diferentes daquelas que exerciam os diáconos do Novo Testamento, não quer dizer que eles sejam inferiores ao diácono da igreja primitiva.
Tinham esses, inicialmente, seu ministério direcionado à área da assistência social, aos crentes carentes. Além disso, o livro de Atos parece sugerir que a função do diácono não estava apenas relacionada ao serviço material da igreja, podendo eles militar em quaisquer outras áreas, né, do ministério. Olha que interessantíssimo, tá? Depois nós vemos aqui, na página 15, alguns pontos bem interessantes que eu vou dar um saltinho. Por que eu vou dar um saltinho? Porque eles não estão dentro exatamente de um contexto 100% bíblico. Eles estão dentro de um contexto mais moderno, de uma igreja que ganhou uma visão mais modernizada, mais adaptada para as necessidades de hoje. E que seriam essas colocações? Os líderes de mocidade, como estamos vendo aqui na página 15, a escolha dos líderes, o que faz um líder de mocidade. Depois, na página 16, líderes do círculo de oração, o propósito do círculo de oração. Na Bíblia, nós vemos nada específico voltando à existência de um círculo de oração, mas é uma necessidade da igreja moderna, né, em motivar a igreja a orar, a valorizar a oração, mas não existe uma orientação bíblica específica sobre o propósito do círculo de oração e a escolha do círculo de oração. Se usa, né, princípios básicos e genéricos que vão alcançar a todos os demais líderes. Aí nós vemos isso também na página 17, com respeito ao superintendente ou dirigente da escola bíblica dominical. Interessante que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre a escola bíblica dominical, porque é uma instituição estabelecida pelos ingleses na metade do século XVIII, por um missionário chamado Robert Raikes. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a história da escola bíblica dominical. Alguém já leu alguma coisa? Não? Ninguém? Ok, vou mandar um artigo na próxima semana, não essa semana, sobre a história da escola bíblica dominical. Aí vocês vão descobrir que as bases da escola dominical moderna, né, dos tempos modernos, começou em Gloucester, na Inglaterra, quando um homem, um servo de Deus chamado Robert Raikes, sentiu de Deus de pegar crianças de rua, trazê-las para a sua casa, dar a elas de comer e dar educação, ajudando-as o quê? A escreverem o ABCD, porque eram crianças analfabetas, de baixíssimos recursos, eram praticamente indigentes. E no momento que ele começa a ensiná-las, alfabetizá-las em inglês, ele usa a própria Bíblia como livro-texto. E aí começa, a partir daí, dessa atitude de Robert Raikes, os princípios básicos da escola bíblica dominical. Mas se a gente olhar na Bíblia, a base bíblica da onde Raikes tirou o princípio de funcionamento da escola bíblica dominical foi quando Esdras e Neemias, depois de muitos anos do cativeiro babilônico, começaram a ler o livro da lei. Então, tudo começa ali, com Esdras e Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, como depois de muitos anos o livro da lei do Senhor é lido. Então, aí se crê e começa a história da escola bíblica dominical. Mas a escola bíblica dominical, no plano moderno, começa com Robert Raikes. Interessante, né? A escola bíblica dominical hoje, lamentavelmente, é uma instituição, eu não vou dizer falida, mas é uma instituição muito menosprezada. Eu não vou perguntar porque pode causar um pouquinho de constrangimento, mas hoje são muito poucas igrejas. Irmãos, aqui na América, de 360 igrejas que eu já conheci em pouco tempo, né? Em 4 anos eu conheci mais de 300 igrejas, 362. Que eu tenho em mente, só 20% delas têm uma escola bíblica dominical. Eu hoje na América, em 21 anos que eu estou aqui, eu já conheci mais de 3.500 igrejas. Aí você vai ficar triste. De mais de 3.500 igrejas, menos de 5% delas tem uma escola bíblica dominical. E está piorando a cada ano que passa. Antes de eu sair de Boston, conheci uma igreja
não vou dizer aonde, porque aí eu vou estar dando a pista para vocês. Uma igreja grande, dentro da grande Boston, que decidiu, gente, que coisa doida, né? Me arrebentou o peito quando eu vi isso, acabar a escola bíblica dominical. E você acredita? Isso uma semana antes de me mudar, o pastor me chamou, eu já preguei na igreja dele 4 vezes. Pastor, estou feliz. Como assim? Deus me deu uma revelação. Que revelação? Deus me deu um caminho para a minha igreja crescer. Que bom, pastor. E eu ajudei a ele na medida do possível, com curso de obreiro, estudo bíblico, aquela coisa toda. E qual foi a revelação que Deus lhe deu? Eu acabar com a escola dominical. Como é que é? Acabei com a escola dominical e a partir do mês passado já estamos com 3 cultos no domingo. Não estou entendendo. Estamos tendo um culto de 9 às 11, um outro culto de 11 a 1 e um terceiro culto de 1 a 3. Pastor, a igreja está assim. Eu estou entendendo. Pastor, agora a nossa igreja está crescendo. E está crescendo os dízimos e as ofertas. Pastor, nunca poderia estar tão feliz. Pastor, Pastor, não estou entendendo. Não, eu tenho que falar, eu tenho que desenhar o que estou lhe falando, meu irmão. Meu irmão, desculpa. Eu acho que às vezes que eu pude ministrar na sua igreja, eu acho que deu tudo errado na sua cabeça. Pastor, eu cheguei à conclusão que andar muito certinho na Bíblia é para os fracos. Como é que é? E eu não fui chamado para ser um fraco ministerialmente. Eu fui chamado para vencer, para romper, para conquistar, para ter números. Obrigado por tudo. Deus lhe abençoe. Pá! Bateu o telefone na minha cara. E eu falei, rapaz, esse camarada não quer o crescimento bíblico. Ele quer o crescimento humano. Ele quer o aplauso. Afastar um culto de ensino da igreja só para ter boas entradas e ter número para dizer nós somos a igreja. Isso é loucura. Então, eu falo com profunda tristeza que a escola dominical para algumas igrejas estão entrando em desuso, em desprezo. Bom, aí você vê na página 17 e 18 a importância da escola dominical em uma igreja, a importância da preparação dos professores da escola bíblica dominical. Se a sua igreja tiver o privilégio, ou se tem o privilégio, de ter uma escola dominical, glória a Deus. Glória a Deus. Se ela ainda não tem, está perdendo muito, infelizmente. E muito. A igreja que nós pertencemos um tempinho em Boston, glória a Deus. Correto, irmão Jobé? Em Mangrazié, luta para ter uma boa escola dominical. Eu sei que outras igrejas também tentam ter, mas não conseguem por A e por B. E tem igrejas que não estão nem aí. Não se importam. Antigamente, não tão antigamente, né? Assim, não sou tão velha, mas o tempo da escola dominical era um tempo de um culto. Era o período de um culto, né? Se for olhar a parte da manhã, porque tinha, né? Tinha louvor, tinha a parte das crianças separada, a parte do adolescente. Depois a gente tinha que falar o textuário, tinha todo aquele. E hoje a gente aprendia bastante mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu venho de um tempo, não sou velho não, eu sou gasto. Né? Eu tenho a barba grisalha, mas eu não sou tão velho não, 62 anos. Né? Eu não tenho os 18 anos do irmão Jobé, os 17 do irmão Wellington, ou os 14 anos do irmão Robson, ainda com o cabelo grisalho. Né? Irmão Robson, olha o sorriso do irmão Robson, tem 14 anos. Vocês estão pensando o quê? Irmão Wilson tem 20. Está tão longe esses 14 anos. Ó, irmão Wilson tem 20. Irmão Wilson está no Invisível hoje. Você tem que ver os cabelos. Então tem 10, ué. Aí é por conta dos irmãos. Pastor, eu comecei a ser alfabetizado em 1973, quando eu comecei, um pouco antes, né, que eu sou de 63, então, com 8 anos, a gente começa a ter uma noção de escola. Eu comecei a ser alfabetizado na segunda igreja batista de Volta Redonda, que era o pastor Teodomiro Quadros. Conheci essa igreja, meu Deus, sério? Sério. Foi lá que eu comecei. Uau. E nós tínhamos, além de nós ter iniciação de alfabetização, nós tínhamos a aula
de ensino de Bíblia na Igreja Batista, né, normal que a gente tinha, entendeu? Foi aonde eu comecei a ter noção, né, de Bíblia, sobre essa escritura, né? Que lindo, irmão E Robson. A igreja muitas pessoas, infelizmente hoje o que o senhor está falando é a pura verdade, porque normalmente as pessoas hoje, muitas pessoas hoje, não vou dizer pastores, não valoriza a escola bíblica, não tem esse valor, porque ela não é só uma escola bíblica, é um meio de ensino, de alfabetizar as pessoas, principalmente porque hoje é muito fácil a gente digitar, porque o telefone ele coloca para você algumas palavras certas, mas se você der uma carta para uma pessoa escrever, ela não consegue escrever, porque não tem alfabetização completa. Eu estava comentando isso hoje, a respeito disso, porque quando eu comecei a estudar sendo alfabetizado pela Igreja Batista de Volta lá com o pastor Teodomiro Quadros, nós tínhamos, inclusive, uma das professoras que dava aula para a gente eu lembro dela perfeitamente, chamava-se Jandira, professora Jandira, baixinha, e ela era irmã, ela é uma madre, que dava aula lá na Igreja Batista para a gente, para poder introduzir para a gente o ensino médio para a gente, entendeu? A importância hoje, por que hoje muitas pessoas hoje não conseguem escrever, inclusive a dicção, oratória, infelizmente, entendeu? Deprimente. Concordo plenamente. Concordo plenamente com o irmão. É como a irmã Graziele falou, vou pegar o gancho dela. Há um tempo atrás, não muito tempo, a Escola Bíblica Dominical era, na verdade, um culto completo, era o pacote completo. Eu sou de um tempo que, no meu tempo, né, isso nos anos 70 e 80 no Rio de Janeiro, a nossa Escola Bíblica Dominical começava às 9 da manhã, com 1.600 alunos, 1.616 alunos, para ser mais exato. Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E até o meio-dia. Meio-dia em ponto, terminava com o culto e a bênção apostólica. 2 horas de escola dominical e 1 hora de culto. Que coisa fantástica. Pergunte-me os resultados. Era uma média de 250 a 320 convertidos por domingo. Que é isso? Nossa igreja, em 5 anos, chegou a mais de 3.500 membros. Por causa de quê? Escola Bíblica Dominical. E os ministros de louvor, pessoas que ministravam, estavam de frente, não participassem de escola dominical, não precisava subir à noite no culto para ministrar, não. Era desse jeito. Não. Quem não participa de escola dominical não precisa subir à noite para apresentar nada, não. Aí tá. E se hoje um pastor de igreja fizer isso... E não subia. Não, mas se hoje um pastor de igreja faz isso... Se fizer hoje, ele perde os membros, perde o grupo de louvor, faz aquela cara de sovaco de tartaruga, entendeu? Faz biquinho de pirraça. Que é isso, pastor? Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não se trata de ter algo com a vida do fulano. Se trata de qualidade. Se trata de critério. Muitos pastores hoje reprimem essa questão. Reprimem. Mas sabe por que reprimem? Por quê? Porque não tiveram base. Não tiveram base, e pelo fato de não terem tido base, hoje a preocupação deles está em resíduo nisso aqui, ó. Não, e outra, pastor, a gente sabe disso, não estou aqui menosprezando ninguém. Não tiveram também ensinamento. Ensinamento que eu digo... Uma base bíblica mínima. Não somente a bíblica, mas não tiver nenhuma instrução cultural. Que é um pouquinho pior. Na verdade, a Bíblia, por interessante, creio que vocês estão percebendo isso, a Bíblia também traz um pouco de cultura. Verdade. Ou não?
Quando nós estudamos a palavra de Deus, queiramos ou não, somos obrigados a nos remeter a uma necessidade de cultura. Muita gente chama o cristão como um bando de ignorantes. Os crentes são tudo um bando de ignorantes. Não, errado. Os crentes, mais do que nunca hoje em dia, é o povo que mais necessita e tem mais cultura do que qualquer outra pessoa. A Bíblia ensina tudo. Tudo. Não sei se é do tempo de vocês. Na Bíblia ensina o SPB, ela ensina matemática, ela ensina o português, depende da língua. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Matemática, física, química, biologia. Gente, ensina tudo. Todas as ciências humanas estão concentradas nos 66 livros. Verdade. O problema é que o diabo criou uma tática da cabeça de alguns líderes, né, baseado ou na ignorância ou na ganância. Escola dominical é perda de tempo completa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Use Verdade. vocês a atearem fogo na seara dos filisteus, né? E mexer aí com a cabeça dos seus pastores. Ih, pastor, a gente vai ter problema. Mas é claro, no momento que nós temos a Bíblia ao nosso favor, nós seremos geradores de conflitos, porque vamos chegar à conclusão que nós somos a minoria que caminhamos ao contrário de uma gigantesca corrente que está pensando que está andando bem, mas está dando as costas para a palavra de Deus. Até me desculpa, eu vou falar. Nós tivemos uma situação dessa que nós podemos ver e contemplar, todos nós, na questão, uns 2 ou 3 semanas atrás, que ocorreu um jogador de vôlei, não vou aqui entrar em detalhes, acho que todo mundo chegou a ver isso na questão do Maurício, ele impôs a posição dele, porque ele acredita no que está escrito na Bíblia. Então, é o que o senhor está falando. Então, hoje nós podemos, infelizmente, a questão de bater de frente, ser recriminado, entendeu? E eles tentarem fazer com que a nossa mentalidade se regrida. O cristão que quer ser sal da terra e luz do mundo, muitos ao redor vão lutar para abafá-lo. Essa é a verdade. Mas, meu irmão, minha irmã, fique segura de uma coisa. Por mais que tentem abafar você, saiba que você está brilhando para glorificar a Cristo. E a razão para você não se deixar ser intimidado por esta onda de abafamento. Então, quanto mais lutarem para te abafar, lute para sair à frente, porque Cristo está à nossa frente. Verdade. Vamos dar um saltinho para a página 20. Página 20, o obreiro e sua liderança. Porque eu estou saltando as demais páginas, porque é o que eu acabei de falar. A questão do professor da escola dominical, do trabalho da escola dominical, ele não tem um alicerçamento específico nas escrituras, mas está se falando de ensino, está se falando de preparação no conhecimento das escrituras sagradas. Então, a escola dominical, ela é uma necessidade para atender às necessidades dos tempos modernos e, mais ainda, para uma igreja onde a maioria dos líderes são fracos, são despreparados, são líderes feitos na base do micro-ondas, são líderes com muito pouca experiência. Estou falando de 10, 15 anos para cá. 15 anos para trás, já vimos uma boa qualidade junto dos líderes, mas, infelizmente, de 15 anos para cá, está piorando, devido à distorção da visão de muitos sobre o que é liderança, que nós vamos falar agora. O obreiro e sua liderança, página 20. Quando ouvimos falar em liderança, somos quase que inconscientemente inclinados a pensar que a palavra tem origem secular. E o assunto só interessa àquelas pessoas que, no atual sistema de governo antropocêntrico e avesso a Deus, têm como meta na vida dominar sobre os demais, para sobre elas impor a sua autoridade, realizar seus caprichos e tirar as suas vantagens. Ainda que a nossa observação e experiência neste mundo possa nos induzir a tal preconceito, é preciso que entendamos que a verdadeira liderança nada tem a ver com estas conotações pessoais e que se
persistimos nesses conceitos falhos, vamos ter sérios problemas no que diz respeito à nossa vida cristã pessoal e no nosso serviço a Deus por causa da imagem moral e da semelhança pessoal que trazemos dele. Temos, então, necessidade de comunhão não só com Deus, mas também com os demais homens. Irmãos, nós vivemos numa época onde está a coisa desse jeito. Há uma diferença entre chefe e uma diferença entre líder. Chefe é o que manda, líder é o que inspira. Chefe é o que determina, líder é aquele que ensina pelo seu exemplo. Chefe, ele ganha no grito, o líder ganha no amor, ganha no exemplo, ganha em fazer e não pedir para fazer. Líder que é líder faz, não pede para fazer, não manda para fazer. Então hoje o conceito de liderança está todo misturado, todo distorcido, todo destruído. Vamos entender agora aqui. O líder e a sua comunhão com os liderados. Esta questão é vital e de tal maneira indispensável que não podemos ter comunhão perfeita com Deus sem comunhão uns com os outros. Fomos criados por Deus com uma natureza gregária. Por isso, ninguém pode viver isolado como uma ilha das demais pessoas. Por causa da nossa condição de criaturas, somos totalmente dependentes de Deus. E por causa da nossa natureza gregária, somos dependentes também uns dos outros. O que queremos dizer com isto é que, mais do que apenas viver, temos premente necessidade de conviver. Conviver é viver em comunidade, viver em grupo. Isto implica em compartilhar. Compartilhar é ter metas comuns, partilhas distribuídas entre todos. Estas metas comuns atendem não a interesses pessoais e individualistas, mas interesses do grupo e, portanto, propiciam o bem maior do grupo em que estamos convivendo. É por esta razão que a questão do líder e, consequentemente, da liderança surge de forma natural e espontânea no momento em que um grupo, não importando o número de seus componentes, decide agir em conjunto para concretizar objetivos comuns. Podemos dizer que sempre um trabalho em conjunto precisa ser realizado, surge a necessidade de liderança. Esta necessidade de liderança, por sua vez, faz surgir no meio do grupo, de maneira natural e espontânea, o líder, tornando-se os demais componentes do grupo liderados. Assim, em outras palavras, a principal causa da necessidade de liderança é a realização de um trabalho em conjunto. Em suma, a liderança é necessária sempre que um trabalho de equipe deva ser realizado. Aí vem um problema. Nem todos, escute isso, nem todos têm maturidade para trabalhar em equipe. Nem todos sabem que liderança implica em partilha. A igreja primitiva, ela deixou esse princípio. Vamos lá em Atos capítulo 2. Aqui é um princípio bíblico, que se os líderes não seguem este princípio, tem algo errado, e muito errado. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles batalhavam pelo estudo da palavra. Na comunhão, eles gostavam de estar juntos. Terceiro, no partir do pão e nas orações. Gostavam de quê? De orar juntos e de comerem juntos. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Para pensar comigo. Por que maravilhas e sinais eram feitos? Volta a fita comigo. Está me acompanhando? Porque havia temor. Mas por que havia temor? Porque estudava a palavra e perseverava na doutrina dos apóstolos. Tinham comunhão. O que era meu era seu, e o que é seu é meu. Não é comunhão de boca. Tem uma frasezinha, desculpe a franqueza, irmãos, não é nada pessoal, por favor, não me tomem isso como algo pessoal, mas tem uma frasezinha que eu ouço muito da boca de muitos servos de Deus, eu sei que até muitos são sinceros, e eu não estou aqui julgando ninguém com essa frase, mas essa frase me incomoda um pouco, sabia?
Tamo junto. Tamo junto. Já ouviu essa frasezinha? Tamo junto. Mas na hora da crise, na hora da enfermidade, na hora do abandono, na hora da necessidade, na hora que mais precisamos, aonde está aquele irmão, aquela irmã que diz, tamo junto? Para para pensar? Você já viveu uma experiência assim? Tá tudo bem, enquanto está bem com você. Quando está tudo soprando favorável a você. Quando você tem trabalho, dinheiro, sucesso, fama, tá todo mundo te aplaudindo e dando tapinha nas costas. Tamo junto. Mas quando você fica doente, perde o trabalho, começa a entrar em lutas, em tribulações. Que a gente não tem dinheiro. Isso. Onde estão aqueles que te diziam, tamo junto? Ó, somem na poeira. Eu sei que alguns dizem com profunda sinceridade, tamo junto. Mas aquela pessoa que repete muito, escuta essa, isso é psicológico. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Sai fora, cuidado, abre o olho. Tá junto coisa nenhuma. Aquela pessoa que fala uma vez, tamo junto, ela mais faz do que fala. Ela faz, ela não precisa ficar falando toda hora. Porque quem realmente vai fazer não tem necessidade de ficar falando. Parece um cala-boca da consciência. Parece que a pessoa está falando para calar a consciência está pesada. Estou devendo no cartório da consciência. Quem está devendo no cartório da consciência tem a necessidade de estar toda hora falando. Tamo junto, tamo junto. Fala uma vez e age. É o suficiente. Deus se agrada mais com a nossa atitude do que... Irmãos, eu ultimamente tenho estado um pouquinho cansado, né? Sobretudo de obreiro. Tamo junto, pastor. Verdade? Será que eu estou na sua lista de prioridades? Hoje um pastor me chamou. Pastor, desculpa, me perdoa que eu não fiz. Não fiz contato com o irmão há muito tempo. Alguém está aqui dizendo, né? Esse é um jargão que muitos gostam de explorar a boa vontade. Eu concordo com o irmão Wilson. É jargões. Irmãos, temos que ter cuidado com certos jargões que não condizem à realidade. Escute, aqui tem muito poder. Nessa boquinha aqui, e nessa boquinha que Deus te deu, tem muito poder. Há poder nas nossas palavras. Quantos de vocês acreditam, creem, que nas nossas palavras tem poder? Quantos? Então temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque podemos levantar muitas vidas, mas podemos arrebentar outras. Pastor, eu trabalhava numa empresa, e uma empresa muito grande, então eu tinha um cara, um chefe, um cara era muito ignorante. Muito ignorante. Então, inclusive, quando a gente chegava assim para dar um bom dia para ele, falar assim, bom dia, não vou nem falar o que ele falava, entendeu? Mas ele sempre ensinava para a gente, cuidado com quem te dá o tapinha nas costas. Esse era e falava assim, ó, te deu tapinha nas costas, abre o olho com o cara. Ele É complicado, né? E olha, se eu disser para vocês o quantos tapinhas eu já tenho recebido ultimamente, parece que Deus está colocando um terceiro, quarto olho aqui atrás da minha cabeça. Eu falei, Senhor, não me deixa ser desconfiado. Eu não sou mineiro, não, mas pensa. E esse, vou te falar, ele é tão ignorante que ele falava só, eu não dou tapinha nas costas de ninguém, não. Mas o que eu falar com você, você pode acreditar, é verdade. Agora, se te deu tapinha nas costas, é a mesma coisa, tô contigo, mas... Tô contigo e não abro, muito pelo contrário, tô contigo e fecho tudo. Irmãos, nóis! Irmão, eu não sou mineiro, mas pensa num cara um pouquinho desconfiado. É verdade. Não sou mineiro, não, mas parece que eu tenho 2 olhos aqui atrás da cabeça, né? Quando a pessoa fala demais e não faz nada, eu simplesmente digo, Senhor, tem misericórdia. E se é um obreiro que está querendo aparecer, aí eu dou 2 passinhos para trás e digo, Senhor, tem misericórdia, isso aí é perigo na terra. Não, mas é uma questão dos obreiros mal formados. Temos que entender isso, né? Nós temos que ser misericordiosos com esses obreiros que não têm culpa pela má formação, ou pela deformação que eles receberam. Deixa eu fechar aqui Atos 2, 42, 47. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Versículo 45. Olha o negócio difícil nos dias de hoje. Vendiam suas propriedades.
e bem, se repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Isso quer dizer que não tinha necessitado, tinha pobre. Anotou? Na igreja primitiva existiam os pobres. Os pobres nunca vão deixar de existir. Mas na igreja primitiva não tinha o quê? Necessitado. Quantos necessitados temos hoje no meio das nossas igrejas? Se formos fazer um pente fino, nós vamos se assustar. Alguns estão ali quietinhos, caladinhos, sofrendo, e a gente não está sabendo. Biblicamente, era para ter necessitados nas nossas igrejas? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Repito. Estão me entendendo a diferença? Pobres sempre existiram e continuarão existindo, mas necessitado, aí não. E se eles existem, é contra a vontade de Deus. E Manalu. Um assunto meio polêmico. E Malaquias fala para a gente trazer o dízimo e a oferta para que não falte mantimento, não é certo? E se a gente vê como o senhor está falando, que como tem os necessitados pela falta de mantimento que chegam até eles, e quando a gente vê as pessoas que vão para o campo missionário, quanto que elas passam necessidades, e quantos templos lindos, maravilhosos são construídos, quantos carros, tantos jatinhos, do mesmo jeito que um carro de um Gol anda, do mesmo jeito uma Mercedes, uma BMW anda, né? Então, ali você vê, quando chega o dízimo, para que não falte mantimento, eu sempre tive isso na minha mente. Quando eu olho ao meu redor e vejo necessitados, e vejo esses que vão para os lugares tão difíceis, e eles passam necessidade. É como se a gente vivesse o kardecismo que fala, que, tipo assim, eu tive a vantagem de ser pastor numa igreja rica, de nascer num país, de poder pastorear num país evoluído, e vocês têm a desvantagem de ter um chamado para viver em países com uma pobreza muito forte, tem que estar nesses lugares. É como se você fosse predestinado a passar necessidade fazendo a obra de Deus, e eu fui escolhido para comer o melhor da terra. Me dá essa sensação. Isso é uma mentalidade mesquinha, uma mentalidade, inclusive, pregada pela teologia da prosperidade, que cria, né, essa discriminação entre os que foram chamados para serem prósperos e os que foram chamados para sofrer. Biblicamente, isso não existe. É verdade que o missionário tem que estar preparado para passar por momentos de privações, momentos de lutas e dificuldades, mas isso não quer dizer que necessariamente ele foi predestinado ao sofrimento. Não, 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 não. O problema é que se generaliza situações específicas. E Manalu tocou num assunto um pouquinho polêmico, então vou aumentar um pouquinho o buraco dessa polêmica, só para vocês pensarem. Isso aqui é sério. Tão sério que a gente teria que tomar de 2 a 3 aulas para nós falarmos. Aí já entra na matéria de mordomia cristã. Muitas igrejas batem muito com a tecla do dízimo. Você tem que trazer seu dízimo, você não pode falhar com o seu dízimo. Parece que o dízimo é o bezerro de ouro de algumas igrejas. Não estou querendo dizer que nós não devamos cumprir o nosso papel de dizimistas. Não estou me referindo a isto. Temos que cumprir o nosso papel de dizimista, é o mínimo que Deus pede, mas estamos esquecendo de algo. Preste atenção, isso aqui vai deixar você agora incomodado. Se prega tanto sobre o dízimo, alguns contra e um bom número a favor. Mas muitos de nós nos esquecemos que a Bíblia, escute essa, ensina 5 tipos de dízimos. Quem sabia disso? A Bíblia ensina 5 tipos de dízimo. Quem sabia? 5 dízimos. Se eu disser para você que só um tipo de dízimo é praticado hoje e 4 são esquecidos, agora você vai ficar mais assustado. Dentre esses 4 que são esquecidos está o dízimo para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro. Yep. Esse dízimo nem é mencionado nos púlpitos. Não é ensinado. Lá no Antigo Testamento foi ensinado de tal maneira que lá na igreja primitiva, aí que eu quero chegar, o povo já tinha um ensino lá do Antigo Testamento. E esse ensino não foi revogado. Muito pelo contrário, ele continuou. E a prova
é que a igreja primitiva não tinha necessitado. Tinha pobre. Existiam os pobres, mas não existiam os necessitados. Vou continuar aqui adiante. Agora, Atos 2, 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor o quê? A igreja, aqueles que iam sendo salvos. Agora eu quero convidar você a Atos, deixa eu ver aqui se é o capítulo 4. Capítulo 4, por favor, abra comigo Atos capítulo 4. Eu não estou querendo ser polêmico, estou querendo deixar você entender que hoje os líderes estão falhando muito nas suas lideranças em não lerem os princípios básicos da Escritura, da Palavra de Deus. Atos 4, verso 32. Abriu aí? Atos 4, 32. Era o coração, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso chama-se unidade. Era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Hoje as pessoas enchem a boca. Meu carro, meu BMW, meu Land Rover, minha Mercedes. Não é errado. Não é errado você dizer meu. Mas é como a irmã Nalu falou. E se é o seu irmão que está do seu lado está desempregado, está passando necessidade, está sofrendo, e você está nadando na bênção? Se você vai fechar a mão para ele? Se você fechar a mão para ele, diz a Bíblia, você é um hipócrita. Se nós não cuidamos dos nossos irmãos, começando pelos líderes, seja líder, seja não líder, isso é hipocrisia. Isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de honra a este livro. Agora, observe o que diz a palavra. Verso 33. Os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus. Irmãos, havia milagres. Hoje, quando acontece um milagre na nossa igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se faz um escândalo quando acontece. Aleluia, um milagre. Irmãos, não estou exagerando, não. Quando acontece um milagre na igreja, o povo entra em histeria. Só falta ter fogos de artifício. Olha só, gente, preste atenção. Deus criou a igreja para ter os milagres como uma parte normal, constante e contínua. E por que os milagres não estão acontecendo? Vários fatores, mas aqui está um deles. A igreja não está seguindo as regras estabelecidas pela palavra. Porque se as igrejas, quando eu falo igrejas, as igrejas locais, começando do compromisso dos líderes, eu não estou aqui julgando nenhum líder, entenda bem, isso aqui é sério. Eu não estou aqui apontando o dedo ou julgando a nenhum líder. Mas se os líderes, em concordância com as igrejas, com os liderados, entendessem isso aqui e colocassem em prática, olha o versículo 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles já haviam abundante graça. Olha o verso 34. Não havia entre eles necessitado algum. Você diz que não, mas a palavra diz: a igreja não deveria ter necessitados. E se tem algo errado. Será que o algo errado está aqui? Aqui está errado? Isso aqui é sério, irmãos. Essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Podemos mudar o quadro? Podemos. Vai doer? Vai doer. Porque a gente vai ter conflitos por causa de princípios que lá atrás
foram mal estabelecidos, foram mal lançados, foram mal semeados. Mas aonde eu entro nessa história para fazer a diferença? Não apenas em receber conhecimento. É muito bonito receber conhecimento, mas mais bonito é praticar esse conhecimento. Pastor, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Ué, quem está na chuva para se molhar? Fale, irmã Inês, por favor. É triste falar, mas hoje em dia a gente vê que todo mundo quer ser pastor, principalmente na América. Por quê? Porque todo mundo sabe que aqui rola dinheiro, o negócio virou business, comércio. É muito triste, é vergonhoso isso. Hoje em dia, você falar que você é cristão, que você pertence a uma igreja evangélica, é vergonhoso, porque não tem credibilidade nenhuma mais, entendeu? Virou uma pouca vergonha o negócio. Ministério virou negócio, como diz a irmã Inês, deu plena razão à senhora. Eu vou dizer aqui uma coisa que agora vai escandalizar vocês um pouquinho. Estão preparados. Deixa eu só contar um negócio aqui rapidinho, pastor. Tinha um irmão da nossa igreja, ele já tem muitos anos que ele está aqui, e ele adquiriu uma enfermidade na pele, na perna. E essa doença que ele deu, um negócio muito estranho, e esse irmão ficou muito debilitado, aí veio o coronavírus e tal, e a igreja sustentou ele por muito tempo, porque ele não pôde trabalhar, e ele conseguiu fazer o tratamento pelo Massy-Health e tudo, mas é uma doença assim, que melhora, mas não cura. Tem o nome da doença, mas eu não sei detalhes. Correto. Então, assim, a igreja ajudava ele, os irmãos que tinham o coração voltado para a missão, sempre estava ajudando ele e tal e tal. Ok, aí passou aquela fase, ele deu uma melhoradinha e tudo. Aí foi feito, alguns irmãos da igreja reuniu o grupinho e eles entre si falaram, vamos fazer um grupo entre nós no WhatsApp e vamos fazer todo mês, a gente vai tirar uma quantidade X, cada um doa o que quiser e vamos abençoar a vida desse irmão. Vamos manter esse irmão separado da igreja. Porque a nossa igreja tem um trabalho de missão também, que a gente contribui todo mês para fazer missão. Ok, então fez esse grupinho, beleza. E esse grupinho foi indo para frente, cada irmão dava o que queria dar, juntava aquele dinheiro e abençoava esse irmão que desenvolveu essa enfermidade. Ok. Ai, Jesus, até vergonhoso falar isso. Aí, um dos pastores da igreja chegou para o pessoal do grupinho e queria que nós do grupinho pegasse o dinheiro que a gente juntava e dava em mãos para o irmão que estava desabilitado, queria que a gente desse o dinheiro para a igreja, passasse o dinheiro para eles, para que eles passassem o dinheiro para o irmão. Tipo assim, para botar como se fosse a igreja que fez a missão. Não, a coisa Ou seja, queria nome, queria status, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei pasmada, eu falei, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Olha, eu ia dizer um negócio que ia entristecer vocês, mas vou deixar quieto, nem vou falar. Depois dessa da irmã, acho que a irmã Eni foi usada por Deus para ela não falar algo que poderia escandalizar vocês. Então, olha, irmã Eni, só depois dessa, a senhora foi usada por Deus para ficar quietinho. Meus irmãos, nós estamos vivendo na pior crise de identidade cristã e de liderança vista em todos os tempos. Temos que entender que estamos vivendo o momento final da igreja na terra sobre o arrebatamento. Nós já estamos em 9h43. Presta atenção que nós vamos fazer então na próxima aula. Na próxima aula nós vamos ter uma aula pequena de curta duração, uma aula curta. Ela vai durar exatamente no relógio 60 minutos. Presta atenção, essa aula não pode durar mais de 60 minutos. Nós vamos fazer a finalização desta aula, nós vamos trabalhar com o terceiro parágrafo do ponto 1 da página 20, nós estamos aqui agora parando, né? O líder e a sua comunhão com os liderados. Nós vamos dar umas pinceladinhas na página 21, as características de um líder cristão, traços de liderança, e provavelmente nós vamos nos estender até no finalzinho do tópico 3. O 4 já não terei condições de entrar, que fala sobre os principais elementos do culto. Seria excelente, né? Mas teríamos que ter mais tempo, né? Mas creio que 10 aulas foi bastante, nós trabalhamos bem com essa matéria, bastante, né? Foi bem
debulhada, bem explorada, mas temos ainda algumas coisinhas que eu sugiro que vocês trabalhem bem com esse material, falar da ética ministerial, ou seja, nós estamos pensando, né, no ano de 2022, termos um curso que vai ter o mesmo nome, Obreiro Aprovado. Esse curso ele vai ter valor para os irmãos que queiram passar para o curso médio em teologia. Ele vai ser um curso avulso, com duração de 1 ano, só para obreiros. Tá? Como vamos ter um curso de escatologia e um curso de obreiros. Nós vamos, a partir de fevereiro, começar a fazer o anúncio desse curso, e se nós tivermos um mínimo de 20 alunos, então nós vamos ter 1 ano desses 2 cursos paralelos, né? Um curso de escatologia bíblica num dia da semana e outro curso do Obreiro Aprovado. Aí os irmãos que tiverem interesse, aí são cursos separados, mas vai ter peso para quem quiser avançar para o médio em teologia. Mas eu vou anunciar depois com calma, a partir de fevereiro de 2022, porque a nossa ideia é lançar esse curso de 1 ano de duração a partir de junho de 2022. Então, na próxima aula, ela vai ter a duração de 60 minutos, somente 60 minutos, e vamos trabalhar com a nossa provinha. Nossa provinha conterá 10 questões, todas extraídas dos exercícios que já corrigimos, ok? Deus falou no meu coração já desde que eu cheguei aqui em Orlando no dia 30. Vocês sabem que eu estou aqui na Flórida desde o dia 30, né? Fiz um casamento há um pouco mais de quase 2 semanas ali em Massachusetts. Tive a alegria de rever a irmã Meire e a sua família. Foi muito rápido, foi um fim de semana. Eu tive sexta, sábado e domingo, e na segunda eu já voltei para Boston. Mas desde que eu cheguei aqui, Deus tem me incomodado muito, 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 muito. Eu entendo que os irmãos, alguns de vocês, como o irmão Robson e outros, têm passado por momentos difíceis, momentos de transição, momentos de dificuldade. Sei que vocês querem estudar, querem avançar, querem conquistar. Eu também tenho passado momentos difíceis, né, com essa minha transição de mudança. Só agora, quase 3 semanas, a minha casa, consegui arrumar 60% da minha casa, meu escritório 60%, então estamos indo devagarzinho. Por que eu estou dizendo isso? Assim como eu estou sentindo na pele as minhas dificuldades de organização, eu sei que vocês também têm algumas dificuldades de organização. Então, Deus falou no meu coração, faz isso. Não é difícil e não é complicado. 2 vezes por ano, eu vou tomar a seguinte decisão de dar um perdão, uma anistia com respeito a faltas que eventualmente alguns alunos estão tendo. 2 vezes por ano. Mas eu não vou estabelecer um calendário. Eu vou na direção que Deus me der. E Deus falou comigo muito forte nas 2 últimas semanas. Você vai dar para essa matéria o perdão completo daqueles alunos que estão devedores com as suas presenças. Então, para sua alegria, anote aí. A matéria Teologia do Obreiro, automaticamente todos já ganharam 100 pontos na frequência. Pastor, eu faltei 5 aulas das 10, eu faltei 7 das 10, eu faltei 9 das 10. Deus me deu a seguinte ordem: vou te dar essa anistia. Porque essa escola não é minha, gente. Eu sou apenas um mordomo. Eu obedeço o que ele me orienta. E Deus falou no meu coração 2 vezes por ano. Quem se lembra que Deus ordenou o povo de Israel descansar um tempo de plantar na terra? Alguém se lembra? Alguém se lembra que Deus deu essa ordem ao povo de Israel? Que é o chamado o ano sabático. Então, durante 7 anos, depois de 7 anos, teria que dar um descanso para a terra, não é? E quando chegasse 50 anos, libertar os escravos. Então, o que eu estou fazendo aqui no Bereia? Vou dar o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático é o perdão das faltas. E o ano do jubileu vai ser a aprovação em uma matéria automática do ano. Anotou? Então, 2 vezes por ano nós vamos dar anistia de todas as faltas. E 1 vez por ano nós vamos dar uma matéria de brinde plenamente aprovada para todos vocês. Estaríamos bem assim? Vai ajudar vocês em alguma coisa?
Vai ajudar? Então pode anotar aí, essa matéria Teologia do Obreiro. Não pode ser essa, não? É exatamente essa matéria que eu estou falando, Teologia do Vai Obreiro. ser liberado da prova? Não, a prova não, não. Eu estou seguindo a orientação. Irmã Eni está querendo convencer a Deus. Aí é a senhora e Deus, irmã. Aí Vai ver que você escutou errado. ia tomar sopa sem a colher, né, pastor? Aí a irmã Eni tem que se virar com o Eterno. Eu estou seguindo a orientação do Eterno. Então, se a irmã Eni quer conversar com ele, fique à vontade, irmã Eni. Fala pastor, é a minha última matéria no básico, é por isso. Eu percebi, irmã Eni. Irmã Eni, com todo respeito, irmã Eni não é 7 de setembro, não, mas ela é uma parada. Ela realmente ela impacta o nosso coração. Mas eu agradeço, irmã Eni, pelo seu esforço, mas não deu certo, não. Só tem que conversar com o chefe. Se a senhora falar com o chefe mudar de ideia, aí eu não digo mais nada, eu sigo o que o chefe orientou. Quantos entenderam, meus irmãos? Quantos entenderam? Então, todos vocês estão anistiados das faltas da matéria, a teologia do obreiro. Todos. Então, já ganharam todos na presença 100 pontos, ou seja, os alunos que estão participando, né? Os alunos que têm dado satisfação, salvo aqueles alunos que estão em situação excepcional. Tem alunos que estão em situação excepcional, que já conversaram comigo em off, tá? Esses alunos não estão incluídos. São aqueles alunos regulares que estão tendo as aulas aqui interativas, tá? Então, anotem aí. Todos já estão com 100 e a prova vai acontecer na próxima aula, todinha baseada nos exercícios. Vão ser 10 questõezinhas que nós vamos extraí-las, tá bom? 10 questõezinhas, assim que qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, é só se comunicar comigo no meu privado. Todos entenderam, gente? Tá tudo entendido? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Perfeito. Hoje são dia 30, anote aí, dia 30 começaremos a nova matéria. Geografia Bíblica, dia 30, Geografia Bíblica, já vou começar a despachar as apostilas a partir de amanhã, porque o correio está demorando muito. Está levando de 10 a 14 dias para entregar a vocês, então já vou começar a despachar amanhã, tá? Aos pouquinhos, até que todos tenham suas apostilas aí nas suas casas. Então, a Teologia do Obreiro vai ser, a Geografia Bíblica vai ser a próxima matéria. Outros sim, vou também começar a liberar as notas de 2 em 2 matérias, de 3 em 3, tá? Eu sei que estou devendo algumas notas para vocês, eu vou começar já a liberar a partir da próxima semana, se Deus assim nos permitir, Ele quer, eu estou batalhando para isso. E os irmãos não se esqueçam que os pagamentos deste mês de novembro é até o dia 30. Alunos que eventualmente têm um atraso, alguns alunos já estão, graças a Deus, sanando os atrasos, então agradeço os alunos que já puderam corrigir os seus atrasos, mas não se esqueçam que o pagamento deste mês de novembro até o dia 30, né? Porque já estamos agora com o professor, pastor Marconi, que está dando aula no bacharel às segundas-feiras, e estamos com esse compromisso, né, de também ajudar o pastor Marconi com uma ajuda de custo. Parece que não, mas agora Deus tem nos abençoado e queremos, né, abençoar o seu servo, né, com o mínimo. Nós estamos dando não um salário, mas uma ajuda de custo, e dependemos que os alunos, né, compreendam e nos ajudem, né, com as suas mensalidades em dia. Gente, tudo dito, tudo feito, vamos então concluir orando ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor. Quero pedir a vocês que estejam orando. Eu acabei de receber agora uma informação, irmão Robson. Eu acredito que eu vou conseguir estar aí. Eu recebi agora uma informação. Não sei se procede. Eu acredito que procede. Aqui está. O culto fúnebre da nossa irmã Maria Duva não vai ser então este sábado. Vai ser no outro. Está aqui. Tá? No dia 27 de novembro. Então, eu acredito que eu vou poder estar aí, no outro sábado, às 7h30. Então, os irmãos estejam orando por mim, que é o mínimo que eu desejo fazer. Se o senhor precisar, onde o senhor descer, nós estamos aqui em Nova York. Eu vou deixar saber. Se eu conseguir a passagem para Hartford, eu vou precisar de um dia de hospedagem, né? Porque eu vou chegar no sábado e eu já tenho que voltar no domingo. Tá? Eu vou conversar com alguns alunos se eles podem me dar um dia de hospedagem na área de Waterbury, mas eu vou ver se eu consigo chegar em Hartford ou
na pior das hipóteses, em LaGuardia, mas aí eu deixo os irmãos saberem. Eu quero estar, então, com os irmãos, né, neste culto fúnebre, se Deus assim me permitir. Vamos estar orando, então, pela família lutada da nossa irmã Maria Duva. Comunica com a gente, qualquer coisa, nós estamos aqui em Nova York, se eu precisar, estamos à disposição. Não, perfeito, perfeito. Eu vou fazer alguns contatos agora, eu vou falar com a irmã pastora Priscila, né, que ela me mandou no WhatsApp, né, como é que vai ser essa situação, né, e eu já vou providenciar a compra da minha passagem de hoje para amanhã, e aí qualquer coisa eu faço contato com o irmão, né, mas eu já agradeço a sua disponibilidade. Irmãos, vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Eu repito, vamos estar orando pela família enlutada da nossa irmã Maria Duva, né, estava para fazer o bacharel em teologia, fez o básico conosco, estudando ali em Denver, fez o médio. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de entregar o certificado nas mãos dela, mas nós vamos, mais adiante, fazer de uma entrega póstuma, né, à família, né, pela formação dela no médio em teologia, né, e é nada mais que justo e honroso. Vamos entregar em mãos às mãos do esposo, não vai ser agora, né, que não teremos tempo de fazê-lo, mas nós vamos assim fazê-lo mais adiante. Vamos pedir, nosso irmão Jober, nos terminar com uma oração, pedindo com que a bênção de Deus seja sobre cada um de nós. Agradecemos a presença, o esforço de cada um de vocês. Muito obrigado, Deus os abençoe. Estaremos de novo juntos na próxima aula, né, com a nossa prova e com a finalização dessa matéria. Lembre-se, nós teremos apenas 60 minutos de aula, em seguida damos 5 minutinhos de intervalo e passamos para a nossa provinha. E aí, no dia 30, começamos a nova matéria, Geografia Bíblica. Irmão Jober, por favor, nos leve à oração, agradecendo a Deus e apresente também a família da nossa irmã Maria Duva, né, que está sofrendo bastante com essa perda dela. Faleceu, dado complicações do Covid, depois de mais de 40 dias entubada. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos Jober nessa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, entramos agora em oração, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que venha estar sobre a família da nossa irmã Maria, que os seus corações possam ser confortados, Senhor, por Ti, o seu esposo, provavelmente seus filhos, netos, Pai, todos aqueles que cercaram ela, Pai, nesse período de vida dela, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa estar diante dele, que o Senhor possa guardar, Pai, a vida de cada um, que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Pai, sobre cada um, cada membro daquela família. Te agradeço, Pai, pela aula que foi ministrada hoje. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, abençoa a vida do nosso pastor Prestes, que ele possa ter mais ânimo, mais garra, que ele possa estar a cada dia, Pai, disposto a nos ensinar, não só a nós, nossa turma, mas as outras turmas também. Eu sei que o trabalho dele, Pai, é um trabalho bem puxado, bem pesado, Pai, que o Senhor venha sustentá-lo, Senhor. Sustenta, Pai, em oração, sustenta, Pai, financeiramente, sustenta o Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego essa aula, entrego a vida de cada aluno aqui, a família de cada aluno que aqui está, aqueles que não puderam estar na aula hoje, que o Senhor possa incomodar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa trazê-los de volta. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos dar uma noite agradável de sono e possamos levantar amanhã para os nossos afazeres. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra e a glória e o poder. Deus os abençoe. Obrigado, irmã Nalu, irmão Jober, irmã Meire, irmão Robson, irmão Wellington, irmã Graziele, irmã Eni. Obrigado, irmã Vanessa, irmão Wilson. Deus os abençoe. Até a próxima terça, irmã Nalu. Amanhã é o nosso combinado. Muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor. Bom descanso em nome de Jesus. Muito obrigado.